Bom dia, hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Eu sou Arnaldo Silva e, da redação do Diário de Caraíbas, começamos o dia falando sobre uma pesquisa que identificou aumento nos registros de violência contra a mulher em dias de jogos de futebol. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com Magalu, identificou que os dias em que há partidas de futebol estão associados a um aumento nos registros de violência contra mulheres. A segunda edição da pesquisa Futebol e Violência contra a Mulher analisou dados registrados entre 2023 e 2025 em 5 capitais brasileiras, e os números chamam a atenção. Nos dias de jogos, os registros de ameaça cresceram 27,4%, enquanto as ocorrências de lesão corporal relacionadas à violência doméstica tiveram um aumento de 28,8%. É importante destacar que o estudo identifica uma associação entre os dias de partida e o aumento dos registros. Isso não significa que o futebol, por si só, seja apontado como causa da violência. A pesquisa mostra que determinados fatores relacionados ao ambiente das partidas podem contribuir para intensificar situações de violência que já existem e que esses aumentos também aparecem dentro das próprias residências. Quando a análise considera os casos de lesão corporal registrados em ambientes residenciais, o crescimento chega a 35,1% nos dias de jogos. Já os registros de ameaça dentro de casa aumentaram 26,8%. Ou seja, o fenômeno não está restrito ao entorno dos estádios ou aos espaços públicos. Uma parcela importante dos registros acontece justamente no ambiente doméstico. O levantamento também chama a atenção para a idade das vítimas. Entre mulheres de 15 a 29 anos, o estudo identificou um aumento de 44% nos registros de ameaça e lesão corporal nos dias em que há partidas. Os pesquisadores também encontraram diferenças nos registros segundo o perfil racial das vítimas. Entre mulheres negras, houve aumento de 23,2% nos registros de lesão corporal e de 14,6% nas ocorrências de ameaça. Os autores do estudo, porém, alertam que diferenças nos registros não significam necessariamente diferenças na ocorrência da violência. Fatores como o acesso aos serviços de segurança e a subnotificação também precisam ser considerados. Mas afinal, o que mudou em relação ao primeiro estudo? Esta é a segunda edição da pesquisa e os números atuais mostram uma intensificação em relação ao levantamento anterior, que analisou dados de 2015 a 2018. Na primeira análise, os registros de ameaça haviam aumentado 23,7% nos dias de jogos. Já as ocorrências de lesão corporal tinham registrado crescimento de 20,8%. Agora, os dois indicadores apresentam aumentos maiores. Os pesquisadores apontam que o ambiente relacionado às partidas podem funcionar como um fator de intensificação de situações de violências pré-existentes. Entre os elementos analisados estão o consumo excessivo de álcool, conflitos relacionados aos resultados das partidas e outros comportamentos associados às relações de poder e controle dentro de casa. O estudo também chama a atenção para o crescimento do mercado de apostas esportivas e para possíveis conflitos financeiros e emocionais associados às apostas, mas reforça que nenhum desses fatores, isoladamente, explica a violência contra a mulher. Mas por que essa pesquisa importa? Mais do que relacionar números de violência ao calendário do futebol, o levantamento busca mostrar como os dados podem ajudar a intensificar momentos de maior risco e contribuir para o planejamento de políticas de prevenção e proteção às mulheres. A pesquisa também reforça que a violência doméstica não acontece necessariamente diante de testemunhas ou em espaços públicos. Em muitos casos, ela acontece dentro de casa, entre pessoas que possuem uma relação próxima, justamente em um ambiente onde a vítima pode ter mais dificuldade para buscar ajuda. Por esse motivo, os dias de jogos aparecem no estudo como um período que merecem a atenção das autoridades e das políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher. A pesquisa mostra, portanto, que enquanto milhões de pessoas acompanham a partida, existe outra realidade acontecendo longe das arquibancadas
e que também precisam ser enxergadas. Agora, a gente amplia o olhar para outras notícias que também movimentam esta manhã. Eu volto já. 3 para fechar. No Piauí, uma garçonete anunciou ter sido vítima de agressões verbais e cuspida no rosto por um turista em um bar de Barra Grande, no litoral do estado. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 6, mas as imagens da agressão começaram a circular nas redes sociais nesta semana e provocaram repercussão. Segundo a garçonete, o episódio começou depois de uma discussão envolvendo uma garrafa de cerveja retirada do estabelecimento. No dia seguinte, de acordo com o relato dela, o homem teria retornado ao local, procurado especificamente pela funcionária e iniciado novos xingamentos e ameaças antes da agressão. A direção do bar publicou uma mensagem de solidariedade à funcionária e informou que os episódios foram registrados em boletim de ocorrência e encaminhadas às autoridades. No Brasil, a inflação desacelerou em julho, mas o resultado veio acima das expectativas do mercado e mantém o Banco Central em alerta. O IPCA, índice oficial de inflação do país, avançou 0,07% no mês, a menor taxa para o mês de julho desde 2022. Em 12 meses, a inflação acumulada está em 4,44%, ainda abaixo do teto de 4,5% da meta perseguida pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, mostrou preocupação com riscos que ainda podem pressionar os preços, como uma economia aquecida e possíveis choques de oferta. Na reunião, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 14% ao ano. Agora, o mercado acompanha os próximos indicadores para saber se haverá espaço para novos cortes nos juros. O governo dos Estados Unidos voltou a defender publicamente a chamada doutrina Monroe, principal histórico usado por Washington para sustentar sua influência sobre os países das Américas. O Departamento de Estado publicou nesta terça-feira um vídeo em que o embaixador americano no Panamá, Kevin Marino Cabreira, apresenta a história da doutrina e destaca a posição de que o domínio dos Estados Unidos no hemisfério ocidental não deve ser questionado. A publicação também relembra a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a disputa da influência dos Estados Unidos com países como Rússia e China na América Latina. A divulgação, porém, gerou críticas por apresentar uma versão considerada incompleta da história das intervenções americanas na região. O material não menciona, por exemplo, diferentes episódios em que os Estados Unidos apoiaram governos autoritários ou realizaram tentativas de intervenção em países latino-americanos. A retomada desse discurso pela administração Donald Trump reforça a importância que Washington pretende dar à América Latina em sua política externa. Eu volto já. O Bom Dia Caraíbas é o podcast diário do Diário de Caraíbas, que apresenta os assuntos mais importantes do momento de forma rápida e aprofundada para você começar o dia bem informado. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, bem cedinho, para ser a sua companhia no café da manhã. Ouça no site do Diário de Caraíbas ou no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou Arnaldo Silva e este episódio fica por aqui. Um bom dia.